Olá, está começando o nosso estudo bíblico. Sou o Padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, padre da Diocese São José do Rio Preto. E vamos juntos compreender e refletir a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar por que a Bíblia contém a Palavra de Deus. Este tema é de suma importância se você não quiser ser um fundamentalista bíblico. O que é o fundamentalismo ou fundamentalista? É aquele que fica apenas na literalidade do texto, interpreta a Bíblia sem levar em consideração os gêneros literários, sem levar em consideração o contexto histórico no qual os autores sagrados estavam inseridos e por que eles quiseram comunicar o seu escrito como se fosse o próprio Deus falando ao seu povo. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o processo literário que levou à formação da Sagrada Escritura. A Bíblia, como nós encontramos hoje, os 73 livros da nossa versão católica, ela não caiu do céu. Foi um longo processo histórico para que a Igreja, enquanto comunidade de fé, pudesse reconhecer que esses 73 livros contivessem realmente a norma da fé. A Escritura, então, ela passa por um grande processo. Antes da palavra ser colocada por escrito num pergaminho, num papiro, a palavra ela foi escrita no coração da igreja. Foi na vivência de homens e mulheres que se reuniram, que celebraram, que tiveram as suas lutas, sofrimentos, tristezas, decepções, na abertura de seus corações, que eles buscaram escutar a voz do Criador. E essas experiências foram tão profundas graças à ação do Espírito Santo que abriu a interioridade dessas pessoas a uma nova experiência, uma nova realidade, que isso é transmitido a outras gerações. A vida humana é assim. Quando nós aprendemos uma coisa, nós também a transmitimos para as novas gerações. Isso acontece no campo da ciência, no campo da cultura, da educação e também no campo da religião ou da nossa fé cristã. Fruto de uma grande tradição, de uma grande experiência, a palavra de Deus, antes de ser colocada por escrito, então a palavra de Deus ela foi vivida pelo povo. Depois, os autores sagrados, chamados por nós como hagiógrafos, inspirados por Deus, resolveram compilar toda essa experiência no escrito sagrado. Podemos então que existe uma inspiração de Deus para aqueles que viveram ou vivem a fé e também para aqueles que colocaram essas experiências por escrito. Se analisarmos atentamente a Bíblia, veremos que ela contém a palavra de Deus, porque por meio da experiência dessas pessoas, o leitor atual, que somos cada um de nós, ele pode viver a mesma experiência na sua vida. Portanto, a Bíblia, para ser reconhecida como palavra de Deus, é preciso que a nossa interpretação nos ajude a reconhecer essa palavra no hoje da nossa vida. Uma interpretação correta não é a interpretação apenas que fica no passado ou que fale do futuro, mas que olha para o hoje da nossa vida, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas alegrias, mas também com as nossas conquistas. E você pode se perguntar, como eu posso fazer essa interpretação de modo a encontrar a palavra de Deus na Bíblia? Ora, se a Bíblia ela surgiu dentro de um contexto comunitário, o local por excelência da interpretação e do reconhecimento da palavra de Deus presente na Bíblia é a comunidade. E o que é a comunidade, eu lhe pergunto? A comunidade é a igreja, a Assembleia dos Chamados, que escuta a voz de Deus. Sem vida comunitária, sem relações humanas, a interpretação bíblica é apenas fruto de interesse intelectual ou, quando não, a interpretação bíblica justifica atitudes que os autores sagrados não quiseram fazer. Uma interpretação correta da Bíblia, que revela a palavra de Deus presente nela, é aquela que dignifica o ser humano. É que nos dá consciência crítica diante da religiosidade presente ou diante, inclusive, dos ditames culturais que nem sempre dignificam a vida humana. Por isso, diante de uma interpretação ou de uma leitura bíblica determinada, tome cuidado. É preciso você usar o bom senso e se perguntar, será que essa interpretação bíblica ela está de acordo com o texto bíblico? Será que ela leva em consideração todo esse processo?
ou ela é fruto do interesse subjetivo de pessoas que, em vez de quererem edificar os outros, usam a Bíblia para subjugar e oprimir os outros? Fiquemos atentos às diversas interpretações. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guie para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.